Abramos as Escrituras no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, na versão de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14. Os irmãos puderem, vamos fazer esta leitura de pé. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, a versão é de Mateus, e vamos ler o capítulo 14 de Mateus, a principiar a leitura no versículo 22. Mateus, capítulo 14, a principiar a leitura no versículo 22, e vamos ler até ao versículo 33. Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, a principiar no versículo 22 a leitura e até ao versículo 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Pai Santo, pedimos-te que abras também o nosso coração e a nossa mente para podermos receber a Tua Palavra e que ela possa penetrar em cada um de nós e produzir frutos nas nossas vidas para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar-vos? Temos muitas lições práticas para a nossa vida neste pequeno texto que lemos do Evangelho segundo São Mateus, que todos nós conhecemos certamente muito bem, mas é sempre bom meditarmos nestes textos, e este é profundamente importante em termos práticos para a nossa vida. Primeiramente, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, retirou-se para um lugar à parte para ficar sós com o Pai. Entretanto, ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e partissem para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E os discípulos entraram no barco, obedecendo à ordem de Jesus, e começaram a sua navegação para a outra margem. Entretanto, Jesus não foi logo a seguir ter com eles, mas Jesus retirou-se para um lugar à parte, e diz o texto: subiu ao monte para orar à parte. E certamente que Jesus nos dá um grande exemplo nos momentos difíceis da nossa vida, e Jesus estava precisamente a atravessar um momento difícil na sua peregrinação terrena. Antes da multiplicação dos pães e dos peixes, tinha recebido uma notícia que o entristeceu, embora ele fosse conhecedor de todas as coisas e soubesse antecipadamente tudo, mas não deixaria de entristecê-lo grandemente. João Batista tinha sido decapitado, ou seja, Herodes tinha mandado matar João Batista, e João Batista tinha sido decapitado. E os discípulos de João Batista vieram entregar a Jesus esta mensagem, esta má nova, de que verdadeiramente
João Batista, que era o seu primo, ao fim e ao cabo, para além de todo o seu ministério, como aquele que era o precursor de Jesus, foi ele o precursor de Jesus, foi ele enviado por Deus, preparando o caminho para aquele que havia de vir, João Batista, e agora, portanto, Herodes tinha mandado decapitar. E certamente esta notícia entristeceu muito o Senhor, como homem, obviamente. O que é importante sabermos é que Jesus tinha as mesmas reações, enfim, em termos humanos, e sentia o mesmo que nós sentimos. Ele entristecia-se, no caso, por exemplo, de Lázaro, e ele sabia que ia ressuscitar a Lázaro, não deixou de chorar juntamente com Maria e com Marta e com o povo, a morte de Lázaro. Ele, portanto, compadecia-se daqueles que sofriam, e por isso muitos dos seus milagres são consequência dessa compaixão por aqueles que sofriam, e ele se identificava connosco, totalmente, até nos nossos sentimentos, sem pecado, obviamente, mas identificava-se com aqueles sentimentos que são humanos, não os pecaminosos, mas aqueles que são inerentes à nossa natureza humana que Deus criou. E, portanto, é certo que todo este sofrimento e toda esta tristeza que nos invade muitas vezes como homens e mulheres é proveniente do pecado, mas não deixa de ser algo humano. E Jesus, certamente que ficou extremamente entristecido, e ele retirou-se para um lugar à parte, a multidão foi ter com ele, e então ele teve compaixão da multidão, portanto, porque estavam num lugar deserto, a multidão foi ter com ele neste lugar deserto, onde ele se retirou, certamente para estar a sós com o Pai, depois da notícia que recebeu de João Batista. Mas a multidão não o deixou estar sozinho com o Pai. A multidão correu mesmo ao deserto onde ele estava, mesmo ao lugar solitário onde ele estava, em comunhão com o Pai, e ele, depois de, uma vez mais, ter feito milagres e ter curado a muitos doentes e de ter, uma vez mais, entregado a mensagem da parte do Pai, voltou de novo, teve compaixão daquela multidão que estava num lugar deserto, não tinha que comer, e portanto já estava a ficar com fome, e multiplicou os pães e os peixes e alimentou aquela imensa multidão só com 5 pães e 2 peixes. E depois então, depois de ter feito este milagre e da multidão estar saciada, que Jesus enviou os seus discípulos para a outra margem, para entrarem no barco e irem para a outra margem, porque ele necessitava de estar a sós com o Pai. E esta também é uma grande lição que o Senhor Jesus nos dá. Devemos procurar estar a sós com o nosso Pai. É certo que é importante e bom vir à casa de oração, estamos em comunhão uns com os outros, mas nada pode impedir, ou nada deve, portanto, substituir a nossa relação pessoal com Deus. A nossa relação pessoal com Deus é fundamental. Não faz sentido virmos à casa de oração, não faz sentido termos comunhão com os irmãos e com Deus se não temos uma comunhão pessoal com Deus, se não procuramos diariamente essa comunhão com Deus. Portanto, a nossa relação com Deus começa por ser pessoal, só depois é que é comunitária. E, portanto, Deus chama-nos a cada um pessoalmente. E depois, então, é que formamos parte do corpo. Portanto, se o corpo é importante e fundamental, a relação pessoal com Deus também é essencial. E Jesus dá-nos esse exemplo. Nos momentos cruciais do seu ministério, retira-se para estar a sós com o Pai. E era o Filho de Deus. E era, portanto, Deus. Também, não só homem, mas Deus. Mas, no entanto, ele, apesar disso, necessitava de estar a sós com o Pai. Mas não é essencialmente a mensagem para nós hoje da parte do Senhor, pelo menos segundo a mensagem que o Senhor me deu para vos dar também a vós, é sobretudo a nossa relação com Deus, o nosso discipulado cristão e, portanto, o que pode acontecer ao longo da nossa vivência nesta peregrinação terrena, nesta viagem que nós encetamos. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós iniciamos uma caminhada com Cristo. Neste caso, de acordo com o texto, iniciamos uma viagem marítima com Cristo. Também nós vamos para a outra margem. Estamos a caminho da outra margem. Estamos a caminho da Canaã celestial. Estamos a caminho da nossa pátria celestial. E encetamos uma viagem com Jesus. Estamos no barco. E reparem que é importante verificarmos que eles estavam no barco, enquanto Jesus estava orando, entretanto entardeceu, tornou-se praticamente noite, tarde, mas já noite, e Jesus continuava em oração, continuava em comunhão com o Pai, e eles já tinham encetado esta viagem, já estavam a meio do mar, e então, vejam, o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles estavam
numa viagem obedecendo à ordem de Jesus. É que muitas vezes nós pensamos que só acontecem contrariedades na nossa vida, só temos ventos contrários na nossa vida, só acontecem contrariedades quando desobedecemos a Deus. E é óbvio que a desobediência a Deus tem as suas consequências nefastas e cuidado com elas. Portanto, a nossa desobediência a Deus tem sempre as suas consequências, mais tarde ou mais cedo. São consequências extremamente nefastas para a nossa vida. Mas pensamos que se estivermos sempre numa via de obediência, se obedecermos sempre, então tudo será diferente, tudo será melhor. É óbvio que tudo será melhor na nossa relação com Deus. Mas não pensem que, pelo facto de estarem obedecendo a Deus e vivendo em conformidade com a vontade de Deus, não virão ventos contrários. Não virão ondas alterosas nesta vossa viagem pelo mar, esta vossa viagem marítima. Certamente que, mesmo obedecendo a Jesus, nós encontraremos tempestades na nossa vida. E é importante que nós tenhamos consciência dessa realidade. O nosso povo diz que um homem ou uma mulher prevenida ou prevenido vale por dois. E Jesus exorta-nos ao longo do seu ministério, exorta-nos a termos consciência desta realidade. Ou seja, no mundo tereis aflições. Ele perguntou mesmo àqueles que queriam segui-lo: olhem, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça. Portanto, se procurais conforto, comodidade, se procurais seguir-me para teres conforto, teres comodidades, estáis muito enganados. Lá pelo facto de eu curar os doentes, não quer dizer que vós não possais passar por situações adversas e difíceis de angústia, de aflição e de sofrimento, mesmo físico. Sim, não pensem que, pelo facto de andarem comigo, nunca terão problemas na vossa vida, nunca terão aflições, nunca estarão doentes. Não pensem que esse é o meu Evangelho, esse é o outro Evangelho. O meu Evangelho é completamente diferente. É certo que nessas situações vós podeis contar com a minha presença, com a minha força, com o meu poder, e sereis vencedores, mesmo nessas situações. Mas é nessas situações que sereis mais do que vencedores, porque eu estou convosco, porque eu vos dou a força que vós necessitais. Mas, cuidado, não ireis evitar o sofrimento indo comigo e caminhando comigo. Caminhando comigo, indo comigo, em obediência a mim, continuareis a sofrer. Mas eu estarei convosco para vos dar a força necessária para vencer, para perseverar até ao fim. E o que conta depois é chegar à outra margem. Chegar à outra margem é que é o nosso alvo. É para lá que caminhamos. E, portanto, nós vemos que Jesus tinha dado uma ordem aos discípulos, os discípulos estavam em obediência a essa ordem, mas não deixavam de estar açoitados pelo vento. Reparem, o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E agora nós perguntamos, certamente eles estavam pensando perplexos, afinal, o nosso mestre mandou-nos atravessar o mar, estamos aqui no meio desta tempestade, os ventos são fortes, são contrários, a navegação é difícil, e não temos o seu apoio, não temos, portanto, a sua presença connosco. Então, o que é que será de nós? Mas lembrem-se, onde é que estava Jesus? Jesus estava em comunhão com o Pai. Jesus estava orando. E nós sabemos que uma das funções importantes de Jesus é a intercessão. Certamente que Jesus estava intercedendo já por eles, junto do Pai, sabendo o que se estava passando. O facto concreto é que a noite se prolongou. Reparem, a quarta vigília da noite significa madrugada. Portanto, a primeira vigília das 6 da tarde até às 9, depois a segunda vigília das 9 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3, portanto a quarta vigília é das 3 às 6, portanto é madrugada. Ou seja, os discípulos partiram ainda de tarde, a navegação era longa, e reparem que durante toda a noite o vento estava contrário e as ondas estavam alterosas, açoitadas pelo vento. Havia, portanto, uma mini tempestade, algo perigoso. E, entretanto, a noite caiu. E eles estavam em plenas trevas,
porque não havia luz elétrica, obviamente. Estavam em plenas trevas e a noite era certamente algo que os devia também afligir, porque eles não tinham, portanto, as capacidades visuais que tinham durante o dia. Mas Jesus deixou-os caminhar pelo mar, andar pelo mar no seu barco, durante toda aquela noite. Só de madrugada, à quarta vigília da noite, só de madrugada é que Jesus foi ao seu encontro. Agora reparem, o que é importante em toda esta cena, vamos imaginar, vamos dar largas à nossa imaginação, firmados nas Escrituras, cuidado, é sempre bom que não deixemos a nossa imaginação ir além das Escrituras, mas nós vamos ver o quadro da temporal, à noite, e já de madrugada, já certamente a luz do dia começa a aparecer de madrugada, e o facto concreto é que Jesus vai ao encontro deles, não num barco, mas caminhando sobre as ondas. Esta é a primeira grande lição a tirar deste texto, além daquela que nós vimos que, indo com Jesus, não evitaremos as tempestades na nossa vida, mas o facto é que Jesus está intercedendo por nós, junto do Pai. O facto é que, na altura própria, Jesus estará connosco. Jesus aparecerá mostrando o seu poder na nossa vida. E reparem como é que Jesus aparece caminhando sobre as ondas, caminhando sobre o mar. O mar estava em tempestade, estava, portanto, alteroso, as ondas estavam alterosas. O facto concreto é que Jesus caminhava sobre as ondas, ou seja, Jesus caminha sobre a tempestade. Ou seja, Jesus quer dar aos seus discípulos e quer nos dar a nós esta garantia de que, por maior que seja a tempestade, Jesus está sempre acima. Jesus está sempre acima. Por maior que seja a tempestade que nós enfrentemos na nossa vida, por maiores que sejam as ondas que se levantam na nossa viagem marítima, por mais perigosa que seja essa viagem, Jesus está sempre por cima. Jesus caminha sobre a tempestade, caminha sobre as ondas, é Senhor sobre todas as coisas. Significa que Jesus é Senhor sobre todas as coisas e podemos confiar inteiramente nele em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Ele está sempre por cima. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Ele está sempre por cima. Podemos entregar a nossa vida nas suas mãos e confiar inteiramente nele. Ele sabe o que faz em cada momento e em cada circunstância, sabe por que razão é que estamos no meio da tempestade, sabe todas as coisas e nós temos de confiar inteiramente nele. E portanto Jesus aparece. Os discípulos não estavam à espera. A primeira reação, uma reação de superstição, pensam que é um fantasma. Aquela figura a andar sobre as ondas, estamos ainda de madrugada, muito pouca luz, e aquela figura a andar sobre as ondas, é natural que eles ficassem apavorados. E a primeira reação é supersticiosa, é um fantasma. Eles acreditavam em fantasmas, pelos vistos. Estão a ver os discípulos, apesar de estarem com Jesus há tanto tempo, ainda acreditavam em fantasmas. Portanto, o facto é que, apesar disso, muitas vezes isso acontece. Mas o facto é que Jesus disse logo: sou eu. Eles reconheceram imediatamente a voz de Jesus: sou eu, não temais. Ou seja, com Jesus não devemos temer coisa alguma, nem mesmo aquilo que pode realmente ser fruto da nossa superstição. Com Jesus não devemos temer coisa alguma. Com Jesus não somos supersticiosos. Nós sabemos que há um poder na superstição, que é o poder de Satanás, sem dúvida. Há um poder. Não pensem que é qualquer coisa que se possa relegar para segundo plano. Não, a superstição é muito poderosa porque é o poder de Satanás. Mas cuidado, Jesus, não temamos. Jesus está connosco. Jesus é maior do que a superstição. Jesus é maior do que todas as coisas. Então, não temais, sou eu. E reparem, eles gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E agora, a grande lição que nos dá Pedro, continuando nesta nossa viagem, a grande lição que nos dá Pedro. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Por que razão é que Pedro quer ir sobre as águas ter com Jesus? Por que razão? Já pensaram nisso? Por que razão é que Pedro tem esta atitude? Não sei. Ele é muito impetuoso, é um homem, portanto, muito impetuoso, impulsivo, mas custa-nos a explicar, custa-nos compreender, melhor dizendo, custa-nos compreender por que razão é que ele quer ir ter com Jesus sobre as águas.
Porque ver Jesus caminhar sobre as águas tem este impulso. Mas, ao mesmo tempo, que eu não compreendo, pelo menos, esta atitude de Pedro, porque é que quer andar sobre as águas? Porque Jesus está andando sobre as águas, mas porque é que ele quer também andar sobre as águas? Mas há uma coisa importante, uma primeira coisa importante. Pedro é um homem que revela aqui duas coisas, prudência e fé. E às vezes é difícil conciliar as duas coisas. Quando temos fé, muitas vezes acabamos por tomar atitudes imprudentes. Porque a fé tem de ser equilibrada. Tem que ser equilibrada. Mas Pedro aqui, porque obviamente tudo está nas mãos de Deus, mas não podemos tentar a Deus. Não podemos tentar a Deus. É certo que nós sabemos perfeitamente que Deus tem poder para travar um comboio. Mas não vamos atirar-nos para a linha quando o comboio vem só porque Deus tem poder para travar o comboio. Isso é tentar a Deus. Claro que se acontecer um acidente desses, Deus até pode travar o comboio e pode não acontecer nada, que já tem acontecido coisas dessas. Mas isso é um acidente. E Deus tem poder para evitar o acidente. Agora, não vamos forçar Deus a agir. Deus age quando quer e como quer. E nós estamos no meio de uma situação e Deus vai agir nessa situação. Mas é porque estamos no meio da situação. Não vamos forçar Deus a agir. Portanto, não vamos tentar a Deus. São duas coisas diferentes. E muitas vezes a fé, as pessoas que dizem que têm muita fé, são muito tentadas a tentar a Deus. Para aprovar a Deus. Mas, obviamente, que devemos confiar no poder de Deus, mas nunca tentar a Deus. E Pedro mostra aqui esse equilíbrio da fé. Primeiramente, reparem que ele não se lança imediatamente à água. Reparem que Pedro não se lança imediatamente à água. Seria uma imprudência. Ele sabe perfeitamente que não pode andar sobre as águas. Não se lança imediatamente às águas. Mas, ao mesmo tempo, ele revela fé que se Jesus ordenar, ele poderá caminhar sobre as águas. Portanto, há aqui dois aspectos importantes. Primeiro, ninguém pode andar sobre as águas. Mas Jesus estava andando sobre as águas. Todos nós sabemos que ninguém pode andar sobre as águas. Mas Jesus estava andando sobre as águas. Em primeiro lugar, depois de andar sobre as águas, ele sabe que pode andar sobre as águas se Jesus lhe ordenar que ande sobre as águas. Ou seja, ele reconhece que Jesus tem poder não só para andar sobre as águas, mas tem poder também para o fazer andar sobre as águas. Mas ele não sai do barco, não se lança ao mar sem a ordem de Jesus. Ele sabe que Jesus pode fazer com que ele caminhe sobre as águas, o que é impossível. Mas Jesus estava caminhando sobre as águas. Jesus estava demonstrando que o impossível é possível. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Jesus estava caminhando sobre as águas. E Pedro sabia que se Jesus lhe desse uma ordem para sair do barco e caminhar sobre as águas, ele caminharia sobre as águas como Jesus estava caminhando. Mas não se aventurava a isso sem ordem de Jesus. Portanto, há fé e há prudência. Mas há uma grande fé. Temos que compreender. Sobretudo, há uma grande fé quando Jesus diz, vem. E Jesus aceita o desafio. Jesus diz, vem. E agora, vejam a grande fé de Pedro. Sim, os irmãos ponham-se no lugar de Pedro. Bem, com este ímpeto todo, com esta impetuosidade toda. Mas, certamente, a maior parte dos que estamos aqui não somos tão impetuosos, nem teríamos esta atitude de Pedro. Mas, imaginem-se no lugar de Pedro. Jesus diz, vem. É preciso uma grande fé para sair do barco e o mar está alteroso. Reparem, há uma mini tempestade, há ventos contrários. Para sair do barco, apesar destas situações, e caminhar sobre as ondas. É preciso uma grande fé. Não tenhamos ilusões. Sejamos sinceros e honestos. Eu seria capaz de sair, não sei. Mesmo com Jesus dizendo vem, havia sempre uma dúvida, não é? Mas Pedro, reparem, Jesus diz vem. E Pedro, descendo do barco, reparem, Pedro desceu imediatamente do barco. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então reparem, Jesus deu uma ordem a Pedro, Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Ou seja, a sua fé na palavra de Jesus, na ordem de Jesus, levou-o a caminhar sobre as águas.
Nós, muitas vezes, quando cremos verdadeiramente na palavra de Jesus e quando obedecemos à palavra de Jesus, Deus pode fazer maravilhas na nossa vida. E coisas que são impossíveis aos homens tornam-se possíveis pelo poder de Deus e pela graça de Deus. Nunca duvidemos do poder de Deus nas nossas vidas. Podemos caminhar sobre as águas se for na obediência à vontade de Jesus e sob a ordem de Jesus. E Pedro saiu do barco, e é importante salientarmos novamente, pelo que vai acontecer a seguir e pelo que Jesus vai dizer a seguir, é importante salientarmos que Pedro tem uma grande fé. Grande fé esta que o leva a obedecer à ordem de Jesus e a caminhar sobre as ondas, a caminhar sobre as águas, tal como Jesus tinha feito. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, e agora uma grande lição também para nós. Uma grande lição para nós. Nós aprendemos tanto com os feitos positivos como com os feitos negativos dos nossos irmãos na fé. Aprendemos muita coisa, tanto com o que é positivo como com o que é negativo. Tanto com o que é bem feito como aquilo que é mal feito. E agora Pedro dá-nos também uma lição muito grande. Nós só podemos caminhar sobre as águas, caminhar sobre as ondas, ou seja, vencer todas as dificuldades que surgem na nossa vida, quando confiamos inteiramente em Jesus e permanecemos a olhar para Jesus. Ou seja, é necessário estarmos sempre a olhar para Jesus. Pedro sai do barco, reparem, Jesus vai ao encontro deles sobre as águas. Pedro pede para sair do barco, Jesus dá-lhe uma ordem para sair do barco, e Pedro, quando começa a caminhar, está a olhar para quem? Está a olhar para Jesus. E enquanto olha para Jesus e ouve a palavra vem de Jesus, enquanto a palavra de Jesus vem, continua a ecoar aos seus ouvidos, e ele se dirige em direção a Jesus, ele com certeza que vai em direção a Jesus, não vai para o lado contrário, vai em direção a Jesus. E obviamente que se ele vai em direção a Jesus, está olhando para Jesus. Enquanto ele está olhando para Jesus e firmado neste vem de Jesus, na palavra de Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o facto é que há sempre o aspecto frágil da nossa carne. Mas Pedro, a partir de um certo momento, deixa de olhar para Jesus e deixa de ouvir o vem de Jesus e começa a ouvir o quê? Começa a ouvir o vento forte. Sentindo o vento forte, teve medo. E aqui está, irmãos, nós, no meio das circunstâncias adversas, devemos permanecer com o nosso olhar em Jesus, firmados na palavra de Jesus, e não dar ouvidos àquilo que se passa à nossa volta, aos ventos contrários que surgem na nossa vida. E o problema de Pedro é que começou a sentir o vento forte, e o vento forte foi mais forte do que a palavra de Jesus vem. E há coisas na nossa vida, muitas vezes, que se tornam mais fortes do que a palavra de Jesus. E quando essas coisas na nossa vida se tornam mais fortes do que a palavra de Jesus, nós começamos a ter medo e começamos, portanto, a afundar-nos. Começamos a afundar-nos na nossa vida. Nada deve ser mais forte aos nossos ouvidos, nada deve ser mais forte do que a palavra de Jesus. Há muitas situações na vida que são grandemente adversas, difíceis de suportar, e nós sentimos a adversidade, sentimos estas situações, mas não tenhamos medo. Continuemos a olhar para Jesus. Enquanto olharmos para Jesus, enquanto a palavra de Jesus estiver acima das outras vozes, acima dos ventos contrários e de tudo aquilo que possamos ouvir à nossa volta, enquanto a palavra de Jesus estiver acima dessas vozes, nós caminharemos sobre as águas. Não importa se as ondas são maiores ou menores, não importa se o vento é mais forte ou menos forte, mas quando começamos a sentir o vento e quando a força do vento se torna maior do que a palavra de Jesus na nossa vida, então cuidado, nós começamos a afundar-nos. Portanto, este é o grande segredo para a vitória. Pedro dá-nos, pelo aspecto negativo, o grande segredo para a vitória. Porque é que Pedro não continuou a caminhar, não chegou até Jesus? Porque é que Pedro não chegou até Jesus? Ou seja,
neste caso o seu alvo era chegar junto de Jesus. Por que razão é que Pedro não chegou junto de Jesus? Mas já estava muito próximo de Jesus. Mas ele caminhou sobre as águas, enquanto o vem de Jesus ecoava ao seu ouvido, aos seus ouvidos. Enquanto ele confiava plenamente em Jesus e olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas o vento continuava, o vento sempre foi forte. Quando ele saiu do barco, o vento era o mesmo. O vento não foi maior, não ficou pior depois de ele ter saído. O vento era o mesmo. Por que razão é que ele saiu do barco? Se o vento era tão forte, por que razão é que ele sentia o vento? Claro que ele estava a sentir o vento quando saiu do barco. Mas, com esta euforia de caminhar sobre as águas e obedecendo à ordem de Jesus, ele saiu do barco. Mas o vento era o mesmo. Ele já sentia o vento, mas nesse caso, neste momento, quando ele saiu do barco, havia algo que se sobrepunha à força do vento. E esse algo que se sobrepunha à força do vento era a palavra de Jesus. E era o seu olhar em direção a Jesus. Ele olhava para Jesus, via Jesus e ouvia este vem. E ele ultrapassou todas as dificuldades e andou sobre as águas. Mas há sempre um momento da nossa vida, que é o mas. Há sempre um momento da nossa vida em que fragilizamos, em que deixamos de olhar para Jesus, deixamos de confiar na palavra de Jesus e começamos a sentir as coisas contrárias na nossa vida. Começamos a sentir o peso da adversidade, o peso dos ventos contrários, o peso da tempestade. E claro, quando começamos a ter medo dessa situação, começamos a afundar-nos. Mas louvado seja o nosso Deus, que mesmo nessa situação Jesus agarra em Pedro. Reparem, Pedro começou a afundar-se e clamou: Senhor, salva-nos. Mesmo nessa situação, continuemos a clamar pelo Senhor. Só Ele nos pode salvar. Mesmo quando somos fragilizados, mesmo quando nos afundamos, só Ele nos pode salvar. Mesmo nessa situação, não esqueçamos, Ele está connosco. Ele não nos deixou. Nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. E a única solução para nós é clamarmos: Senhor, salva-nos. Tu vês, eu estou a afundar-me. E quantas vezes nós estamos a afundar-nos na nossa vida espiritual? Quantas vezes? Precisamente porque as situações adversas são tão fortes à nossa volta, que já não olhamos para Jesus como devíamos olhar, já não nos firmamos na palavra de Jesus como nos devíamos firmar, e as coisas à nossa volta são mais poderosas na nossa vida do que a palavra de Jesus. E quando as coisas na nossa vida são mais poderosas do que a palavra de Jesus, nós começamos a afundar-nos. Mas quando nós caímos em nós, como Pedro sentiu que estava-se a afundar, clamamos: Senhor, salva-nos. O Senhor vai salvar-nos. Louvado seja o nosso Deus. O Senhor salva-nos. O Senhor estende a sua mão. E agora, é por esta razão, por esta reação de Jesus, que eu insisti tanto na fé de Pedro. Por que razão é que eu insisti tanto na fé de Pedro? Que era necessário uma grande fé para sair do barco e caminhar sobre as águas em qualquer condição. Em qualquer condição. Se estivesse o mar muito limpo e, portanto, bonançoso, era preciso sempre uma grande fé para sair do barco. Mas então, no meio da tempestade, muito maior fé era necessária. Portanto, quando Pedro saiu do barco, confiava inteiramente em Jesus. Confiava inteiramente na palavra de Jesus. Uma grande fé. Agora reparem, ele vai afundar-se. Salva-nos, salva-me, Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, e agora? A opinião de Jesus é totalmente contrária à nossa. Afinal, Pedro é um homem de pouca fé. Porque é que Jesus... Claro que Jesus está consciente, obviamente, da grande fé de Pedro ao sair do barco. Mas a nossa fé só é grande quando persevera até ao fim. Por isso é que só aquele que perseverar até ao fim será salvo. A nossa fé só é grande quando é perseverante. Quando mesmo no meio das adversidades, no meio das circunstâncias mais difíceis, nós continuamos a confiar em Jesus, continuamos a confiar na palavra de Jesus, continuamos a olhar para Jesus. Ou seja, a fé não se mede por um ato apenas esporádico, por qualquer situação esporádica na nossa vida, que pode acontecer. A fé verdadeira é uma continuidade na vida. Ou seja, a fé não é apenas um fogacho. Não é?
uma estrela cadente, não é? Que se apaga. Não, de modo nenhum. Há momentos, realmente, que são clímaxes. Há momentos que são únicos na nossa vida. De grande experiência com Deus. Que revela a fé. Mas a verdadeira fé não fica aí. Se fica aí, é uma pequena fé. Por maior que seja o milagre que Deus faça na nossa vida, é sempre uma pequena fé. A fé grande, a fé genuína, implica perseverança, continuidade. Por isso é que há crentes, por vezes, que só vêm à igreja em dias festivos. Há casos desses, não é muito vulgar, graças a Deus, na nossa igreja, mas há muitas igrejas em que há crentes que só vão no Natal, na Páscoa, ou nos casamentos, ou noutras circunstâncias. E funerais, claro. Mas isso não é fé. A fé implica uma continuidade. Digamos, uma boa rotina. Uma boa rotina. A rotina às vezes também é boa, não é só má. Uma boa rotina. É necessário que nós aprendamos a viver dia a dia com Deus. É uma boa rotina. Dia a dia com Deus. É uma boa rotina, por exemplo, temos horas do dia para estar em comunhão com Deus. Nós somos, enfim, homens e mulheres de hábitos. E, portanto, os hábitos também são importantes na nossa vida. Há bons hábitos e há maus hábitos. E às vezes as pessoas têm relutância a ter hábitos, mas o hábito é inerente à nossa vida, à nossa condição humana. Se não temos bons hábitos, temos maus hábitos. Então é bom que procuremos fomentar bons hábitos. E há um bom hábito, temos uma hora determinada no dia, quando pudermos, uma hora determinada por dia, para estar em comunhão com Deus. E torna-se uma rotina, mas uma boa rotina. E, obviamente, que a fé alimenta-se desta rotina também. Ou seja, é uma continuidade na comunhão com Deus. E é necessário que nós compreendamos que a fé genuína, a fé que Deus realmente coloca no nosso coração e na nossa mente, é uma fé que produz vida em abundância, vida eterna. E, portanto, é algo que é uma continuidade. Não é apenas um momento na nossa vida, é algo para continuar. Por isso é que Pedro, que mostrou uma grande fé ao sair do barco, confiado na palavra de Jesus e andando sobre as águas, agora Jesus diz: homem de pouca fé, porque duvidaste? Porque a verdadeira fé nos deve levar a permanecer firmes na palavra de Jesus, sem nunca duvidar dessa palavra. Aconteça o que acontecer nas nossas vidas, irmãos, sejam quais forem as tempestades, firmemos em Jesus, olhemos para Jesus, confiemos na sua palavra. Reparem, imediatamente quando Jesus chegou ao barco, fez-se bonança e acalmou o vento. E então os discípulos aproximaram-se dele e disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Só o Filho de Deus pode andar sobre as águas. Só o Filho de Deus pode fazer-nos andar sobre as águas. Só o Filho de Deus pode acalmar a tempestade. Porque é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós podemos confiar inteiramente em Jesus Cristo. Porque quando confiamos em Jesus Cristo, Ele pode levar-nos a superar todas as dificuldades, todos os problemas, todas as adversidades, sejam elas quais forem. Se Jesus está connosco, em qualquer circunstância, somos mais do que vencedores. Amém.